Então vamos começar o debate nessa noite. Esse é um debate organizado pela Rede Nossa São Paulo. O tema da noite é um tema absolutamente pertinente aos debates mais quentes dos últimos anos, que é a natureza, o formato do nosso sistema político no Brasil. Nós vamos discutir hoje a reforma política, que está em andamento, pelo menos parte dela está em andamento, e num contexto que é particularmente provocativo, né? Que é esse contexto político onde nós estamos, depois de um longo ciclo de governo com uma certa coalizão aí, que tinha uma maioria no nível federal, ele está passando por uma forte crise e, portanto, nós estamos trabalhando numa conjuntura de dupla crise, uma crise econômica bastante significativa e uma crise política importante. Então, portanto, discutir o tema da reforma política do país nesse contexto é ainda mais importante, mais significativo. Nós temos 3 convidados hoje, o Chico Whittaker, que entre suas várias funções, né, membro da Comissão de Justiça e Paz, é membro também do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e também da Coalizão do Brasil Livre de Usinas Nucleares. Temos também o Oded Grajew, que é o coordenador-geral do Rede Nossa São Paulo, e temos também o Luciano Santos, que é membro também do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, todos eles participando intensamente não só do debate específico do processo político, mas dos vários temas vinculados às políticas públicas no Brasil. Vou começar aqui pela direita, com o Chico Whittaker. Então, Chico, acho que a questão geral, inicial, é tentar, de alguma maneira, apresentar suas avaliações sobre o debate que está concretamente ocorrendo sobre os temas de reforma política, mas, obviamente, dentro de um contexto mais amplo sobre as questões fundamentais que, de alguma maneira, estariam orientando, ou deveriam orientar, na sua visão, vamos dizer, um ajuste no sistema político brasileiro. Pois não. Bem, a gente está nisso já em reforma política, em tentativas há um bocado de tempo. Não é? O Luciano vem participando comigo também do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Foi a primeira, incursão mais direta no sistema eleitoral brasileiro, através do instrumento que foi criado pela Constituição de 88, que é a Iniciativa Popular de Lei. Então, se conseguiu o mínimo necessário, que era 1 milhão de assinaturas, 1% do eleitorado, com uma proposta específica em torno da qualidade dos nossos representantes, que é o problema de que aqueles que compram votos de eleitores não têm, a qualidade necessária para representar eleitores, porque isso é uma forma já prevista no Código Eleitoral como criminosa, só que não era punida. E havia pouquíssimos casos de candidatos que perderam, a possibilidade, perderam o seu mandato porque teriam comprado votos de eleitores. A segunda tentativa nossa dentro do MCCE foi essa mais recente, que ficou muito mais conhecida que a primeira, embora a primeira tenha tido um resultado impressionante. Mais de 1.000 candidatos foram cassados, o registro deles, ou os mandatos cassados, por força dessa lei, que passou, foi incrível, levou 7 semanas e passou no Congresso, uma série de circunstâncias favoráveis, oportunidade. A segunda, ficha limpa, já é mais conhecida. Essa nos exigiu 1,5 milhão de assinaturas. E levou-se, da mesma forma que a primeira, levou-se 1 ano e meio para colher essas assinaturas. Mas, uma vez chegada no Congresso, levou muito mais tempo para passar. Se a primeira levou 7 semanas, essa levou 7 meses. Ou seja, foi um longo processo em que, por sorte, nesse processo entrou com muito mais força a mídia a favor da nossa iniciativa e também a população em geral, a sociedade que se mobilizou. E acabamos conseguindo passar a famosa lei da ficha limpa, porque tem outras repercussões, fora do âmbito eleitoral, porque agora os critérios de ficha limpa estão sendo adotados em outras instâncias e escalões do governo. Nós temos que mudar a forma da eleição acontecer, desde o problema do financiamento até o problema da proporcionalidade, etc., distritão, tudo tem que ser mudado. Tem uma tese que rolou aí durante esses tempos iniciais, desde as manifestações de junho do ano passado,
que é a tese da Constituinte exclusiva. Teríamos, talvez, a única solução para sair dessa espécie de círculo vicioso, ou armadilha em que a gente está preso. Tem que mudar, mas quem vai mudar são aqueles que não querem mudar. Ou seja, nunca mudarão. Agora, como é que a gente chega lá? E daí, talvez, valha a pena uma iniciativa popular de outro tipo. Mas aí não é para chegar com 1,5 milhão de assinaturas, é para chegar com 5 milhões. E é para chegar com manifestação de rua. E é para pressionar, porque é a única maneira. Obrigado, Chico. O Chico defendeu uma tese de que não se trata de reformas pontuais, mas se trata de repensar um pouco o que ele chamou do processo decisório político no Brasil, e acabou concluindo dizendo que para fazer essa reforma mais profunda sobre o processo decisório seria interessante pensar numa modalidade que se pensou durante a Constituinte em 88, de ter a modalidade de uma Constituinte exclusiva, ou seja, não seria o Congresso que faria a própria reforma, mas seria uma Assembleia especificamente eleita para aquilo, para pensar nesse caso no que seria a reforma política integral. E após pensar essa proposta, ela se dissolveria. Então, eu acho que o Chico começou de maneira bastante quente, bastante provocativa esse debate, e agora eu passo a palavra para o Oded Grazier fazer suas considerações sobre os temas que o Chico apresentou e outras questões referentes às questões não só pontuais, que estão hoje em pauta no Congresso, na sociedade, mas também uma avaliação mais ampla sobre o que é a natureza, na sua avaliação, a qualidade do nosso sistema político hoje no país. Então, Oded, 15 minutos para o senhor também desenvolver aí as suas ideias. Boa noite. Por que é tão importante, né, a gente discutir o sistema político, o processo político, né? Porque ele que determina, né, é decisivo para que país a gente vai ter, né? Bom, então, prosseguindo com essa reflexão, aí apenas apoiando o que o Chico disse, bom, para mudar o sistema político, né, quem que tem nas mãos o poder de mudar o sistema político, né? São aqueles que se beneficiaram do sistema atual, né? E aí não é nada de, vamos dizer, de julgamento de valor, né? Porque são pessoas que, num determinado sistema, chegaram onde chegaram ao poder, queriam ser deputados, queriam ser senadores, enfim, né? Se alguma mudança houver, até pelo contrário, até para reforçar esse sistema, até para impedir que ele seja oxigenado, né? Até pelo contrário, as mudanças que podem vir e estão acontecendo, pode vir até para piorar o resultado para o país, né? Então, a lógica é perversa. Quem está lá para melhorar o país, vamos dizer, que deveria melhorar o país, diminuir a desigualdade, ele está a serviço de quem não quer mudar isso, porque não quer mudar seus privilégios. E está a serviço de manutenção e até piora da situação, né? Porque, de novo, entre aspas, é muito lógico pensar, bom, se eu quero chegar lá, se eu quero ser deputado, se eu quero ser senador, as campanhas são caras, eu preciso de recursos, e aí quem tem recursos, eu tenho que agradar quem tem recursos, então, se eu tiver alguma coisa a fazer, em primeiro lugar é agradar, porque eu vou precisar desses recursos para me manter e para continuar a minha carreira política, né? Então, eu quero assim, assinar embaixo da proposta do Chico, né, que ele colocou aqui, mas é uma proposta de muita gente. É muito difícil ter outra saída dentro do processo democrático, que a gente quer que seja dentro do processo democrático, né? A não ser que a gente tira das mãos de quem se beneficia desse sistema, né, o poder de melhorar ou de mudar esse sistema, né? Porque é muito difícil. Aliás, não é que vai ser muito difícil, é muito difícil, foi muito difícil. Temos uma experiência de muitos anos. Todo presidente eleito sempre diz o seguinte: nós vamos fazer a reforma política para tornar o país mais democrático, mais justo, mais ético, é a mãe das reformas. É o discurso de todos. O que acontece? Acaba o mandato, nada acontece. Aí vem outro, fala a mesma coisa e nada acontece. Então, a experiência, a história já mostrou que não vai acontecer.
né? Desse jeito não vai acontecer. Ou se vai acontecer, vai levar décadas e décadas, muito tempo. Então, como a gente quer que as coisas aconteçam enquanto a gente está aqui, né? Eu acho que uma grande mobilização da sociedade, e isso vai demandar muito esforço, porque, de novo, né? Quer dizer, mas tem que ser uma grande mobilização. A mobilização funciona, né? Ela pode fazer as coisas acontecerem. Obrigado, Odédio. Vamos passar então para o Luciano Santos, que é uma figura que está permanentemente no debate sobre essas questões, fortemente engajado. Boa noite a todos. Quando a gente começa a pensar nesse contexto, parece que a gente está num beco sem saída, né? Porque a gente vai trabalhando, principalmente quem frequenta o parlamento e nessas situações, projeto de lei de iniciativa popular e tentativa de aprovar projetos que são interessantes para a população, mesmo que não sejam de iniciativa popular, que sejam de instituições, a gente vê a dificuldade. E eu gostaria aqui de fazer um retrospecto da reforma política, porque acho que o tema é palpitante, e eu até lembrava esses dias, em 2003, tinha uma comissão especial da reforma política constituída, e vocês vão se lembrar, tinha como presidente Alexandre Cardoso, do PSB do Rio de Janeiro, e o relator era Ronaldo Caiado, do PFL, médico do PFL. E, ao final, o relatório que ele chegou para apresentar tinha como proposta financiamento público e a lista fechada, que dizem que hoje é a proposta do PT. E era a proposta do Ronaldo Caiado, que ele apresentou na comissão especial, que não deu em nada, né? É dessa forma que funciona. O poder econômico sequestra a democracia, sequestra o processo eleitoral e escolhe quem são seus representantes. Nós somos apenas um mero joguete aqui, que estamos indo lá votar, mas o resultado está sendo determinado por aquele que escolhe os seus, quem vai ser o seu representante. E eu cito sempre a eleição presidencial de 2010, a presidente Dilma gastou em torno de 150 milhões, isso tudo oficial. O PSDB, o Serra, gastou em torno de 140 milhões. O Plínio, que era o candidato do PSOL, gastou 95 mil reais. Quer dizer, uma disputa totalmente desigual. É impossível ter uma disputa nesses termos, né? E na última eleição, de 2014, a Dilma gastou em torno de quase 350 milhões. E a Aécio, 250 milhões. Então, as cifras vão se multiplicando, né? Então, o poder econômico vai determinando. Aí você tem a bancada da bala, a bancada do boi, cada bancada que determina quem são os seus representantes e como ela escolhe, como diz, né? E como dizia minha mãe, quem paga a orquestra decide o que se baila, né? Então, quem está pagando está decidindo como é que as coisas andam. E é esse o que está acontecendo na votação da reforma política agora. Como é que está a sociedade civil nos pontos de vista de uma demanda organizada, uma pressão organizada com relação à reforma política? Mas a população, de forma geral, está distante. Porque, objetivamente, o que acontece é que é um tema difícil. Você, por exemplo, quando em tempos idos nós pensamos em financiamento público, financiamento não empresarial, etc., já se dizia, vai propor para a população que o financiamento seja público, vai dizer, mas eles roubam tanto já, a gente já vai pagar mais para eles roubarem mais? Quer dizer, não tem. O entendimento do que era um financiamento público já era difícil. Agora, o problema de entender que tipo de representação, como é que faz, como é que não faz, está muito distante do cotidiano das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Na Rede Nossa São Paulo, só um exemplo que eu falei antes e estou falando agora. No caso da cidade de São Paulo, né, quais os problemas que a gente detecta? Que o detector, que acontece hoje, né? Quer dizer, uma coisa é promessa de campanha, depois são esquecidas no processo da gestão. A gestão pública é absolutamente deficiente, não produz resultados, não trabalha com meta, não trabalha com eficiência. Há pouca discussão e envolvimento da sociedade civil para determinar os rumos da cidade, né? Então, nós inventamos uma mudança na lei orgânica do município, chamada Lei das Metas, que nós conseguimos ir para cá, e que diz simplesmente o seguinte, né, que vale hoje. Todo prefeito eleito tem 90 dias, após tomar posse,
vai apresentar um plano de metas para a sua gestão, incluindo as promessas de campanha. Então, quando você vai prometer, toma cuidado que você vai ter que transformar em metas. O Kassab prometeu zerar o déficit de crédito, teve que introduzir, né? Depois você tem que discutir com a população. Audiências públicas. Bom, a população participa e toma consciência das metas e tem a oportunidade de influenciar em mudanças. Bom, depois, o prefeito sabe que, se não cumprir as metas, isso vai influenciar na sua reeleição. Você elege um senador e elege os seus suplentes. Como muitas vezes eles vão cumprir outras tarefas, né, viram ministros, por exemplo, aí assume um senador que não tem um voto. Então, existem uma série de distorções no processo de escolha que tornam isso profundamente desigual e aí aprofunda cada vez mais essa desigualdade. Eu acho que nós podemos identificar várias questões. Por exemplo, quando você tem no parlamento, seja ele qual for, seja nacional, estadual ou municipal, quando você tem que discutir sobre alguma quebra do decoro parlamentar ou alguma irregularidade que o parlamentar praticou, quem que julga aquele parlamentar? São os seus próprios pares, aqueles que dizem, não vamos tomar nenhuma providência aqui que possa prejudicá-lo, porque nós poderemos ser um dos próximos, né? Então, como é que você resolve isso? Essa comissão que analisa deveria ter uma participação da sociedade civil, de entidades, né? E quando você diz como é que a sociedade civil se organiza, e é exatamente isso. Nós temos na nossa coalizão hoje, quando aprovamos a lei da ficha limpa, nós tínhamos em torno de 50 entidades que apoiavam. Hoje, na reforma política, temos mais de 100, entre elas centrais sindicais. O que viraram sindicatos e centrais sindicais? Se não uma sublegenda do governo, né? Seja ele qual for, e não precisa ser só centrais sindicais, né? Se formos a Fiesp, vamos ter a mesma situação, o envolvimento político, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com o poder do que com a nação. Maurício Broeniz Pereira, da Rede Nossa São Paulo. Eu quero fazer um recorte mais específico, que trata de uma questão também mais imediata diante das decisões que a Câmara dos Deputados tomou essa semana, e que, de uma certa maneira, o Supremo Tribunal Federal já havia encaminhado, num outro sentido, a negativa do financiamento de empresas ao processo eleitoral. O Supremo chegou a ter uma votação já de 6-1, e um dos seus ministros, Gilmar Mendes, pediu vistas ao processo e, nesse intervalo, o Eduardo Cunha colocou em votação algo que vai no sentido contrário à decisão que já estava praticamente tomada pelo Supremo e não foi concluída. Eu gostaria de saber se é possível, do ponto de vista jurídico, da divisão de poderes, o Supremo Tribunal Federal ainda fazer valer a sua decisão, que tinha um processo anterior, já praticamente decidido, porque muitos dos deputados que estiveram na tribuna desses dias fizeram referência que o Supremo não poderia legislar no lugar do Parlamento e que eles tinham que tomar aquela decisão. E, nesse sentido, eu gostaria de saber, é possível reverter isso? É possível ainda o Supremo Tribunal Federal poder fazer valer aquela votação que foi anterior, inclusive, à própria decisão de ontem da Câmara dos Deputados? Quem viveu a Constituinte viu que foi um grande momento cívico a Constituinte. Quer dizer, nunca o Congresso teve tanta gente todos os dias como naquele tempo, porque toda a população se mobilizou. E se pode criar também iniciativas, emendas populares, como chamava na Constituinte, para esse projeto. Ou seja, dava para criar uma mobilização muito maior e que poderíamos fazer isso através de uma iniciativa popular que já chama. E, de qualquer maneira,
se a gente conseguisse uma força suficiente, isso entraria, até um executivo poderia apresentar essa proposta de emenda constitucional, se ele achasse conveniente num certo momento. Então, eu acho que é uma pista, na minha opinião, que nós ainda não exploramos e que teria que ser feita, e, inclusive, a própria elaboração desse projeto já seria um belo exercício coletivo, de inteligência coletiva sobre o assunto. Quer dizer, chamar gente, todos digamos, as pessoas que estão aí chateadas com isso que está acontecendo. Então, vamos pensar, no fundo, seria uma espécie de modelinho novo de um parlamento novo para o Brasil. Quando a gente fala de corrupção no Brasil, tem corrupção ilegal, né, que é proibida pela lei, e tem corrupção legalizada. Só para entender, isso é uma corrupção legal. Quer dizer, foi legalizada a corrupção. Você pode corromper o deputado, o senador, legalmente. A emenda parlamentar é uma delas, né? Exatamente. Como era, na Europa, por exemplo, alguns países admitiam a corrupção, por exemplo, legalmente. Então, a Alemanha, por exemplo, você, como empresa alemã, em determinados países, como no Brasil, você legalmente poderia corromper políticos. Porque se dizia, olha, nesses países é impossível você fazer negócio sem corromper políticos. Não sei se lembra, na época do Collor, a Volkswagen deu $1 milhão por fora para o Collor. Mas ela é legal. Inclusive, na contabilidade da Volkswagen, né, você abatia como despesa do imposto de renda. Era uma corrupção legal. Por mobilização da sociedade, várias organizações, isso caiu. Hoje é ilegal, né, mas já era legal. O financiamento privado de campanha é uma corrupção legalizada, né? Você pode legalmente corromper o senador, o deputado, o executivo, né? Isso é que tem que estar na cabeça das pessoas, né? Isso é uma corrupção, mas é legal, mas é corrupção, né? Que tem consequências, né? Nós estamos caminhando aqui para o fim do debate. Tem várias participações aqui via internet. Esse debate está sendo também transmitido pela internet. Eu vou juntar a pergunta feita agora com uma do telespectador e vou pedir para os panelistas fazerem um encerramento com uma fala, de alguma maneira, enfatizando algum aspecto já apresentado ou alguma ideia nova. Juntando a pergunta que foi feita, tem um internauta perguntando se, nesse processo de reforma política, poderíamos ter alguma inspiração de mecanismos bem sucedidos na América Latina que poderiam ser adotados aqui. Foi lembrado do recall, por exemplo, né? Essa verificação da legitimidade do mandato no meio do mandato, a questão da proporcionalidade, que aqui tem uma divergência regional importante e outros países. E a pergunta do internauta é nesse sentido. Teria alguns casos possíveis serem citados, positivos, para a nossa tão debatida reforma. Então, com isso, convidaria os senhores para fazer um fechamento e a gente encerraria nesse último bloco. Chico, começaria? Pois não. Eu pegaria essa questão aí dos exemplos fora. Nós, quando pensamos, alguns de nós pensaram em fazer a proposta de, no máximo, 2 mandatos, foi feita uma verificação em vários países da América Latina, e há países em que inclusive, parece que é o México, um só mandato. Você não tem direito legislativo a mais de um. Em outros, parece que são 2, etc. Ou seja, há exemplos por aí que poderiam ser colhidos para ver se vale a pena isso ou não. Agora, tem vários outros aspectos. Esse problema do recall também ao México, que é interessante. No meio do mandato, não é bem uma eleição, que, aliás, dizem que aqui no Brasil, com os 8 anos, se transformou num plebiscito intermediário de um mandato de 8 anos. Não? Mas, na verdade, lá é menos, 2 anos, parece, ou talvez até 1 ano, não sei quanto tempo, perguntado para a população, deve continuar o cidadão ou não. É bem interessante. Então, daria para agregar. Em relação às mulheres, eu tenho que dizer que é óbvio que temos que ir para lá. Agora, esse é um problema cultural complicado, porque não só dos homens, machismo tradicional, né? E eu, com a minha idade, já fui muito machista, né? E fui sendo reeducado pela minha mulher ao longo do tempo. Né? Mas é uma dificuldade, porque, inclusive, quando eu penso como a sociedade se estrutura nessa coisa, o homem é que ganha o dinheiro, que dá o sustento da família, a mulher que cuida lá. Então, no meu caso, por exemplo, eu mudei de cidade quando nos casamos, porque eu era
quem garantia o trabalho e o emprego. E com isso arranquei a minha mulher de um estudo que ela estava fazendo e que ela podia perfeitamente continuar terminando. Ou seja, isso é uma mudança cultural grande. E mudar, tem muita gente que diz, bobagem essa história de pôr cota de mulher, porque daí vai ter que pôr mulher, porque tem que pôr, e no fundo as mulheres não estão nem interessadas em irem para lá representantes. Mas aí tem que encontrar uma fórmula de pouco a pouco construindo. Mas é uma discussão que tem que ser feita. Que representatividade é essa? É como também com o negro, é o mesmo tipo de problemática. Que representatividade é essa que exclui, só deixa que representem, um setor representa outro e o outro fica sem representante. Temos que evoluir para lá. Como eis o desafio. Obrigado, Chico. Adélio? Você tem um passado que te condena. Passado bravo. Eu sabia dessa. Pois Processo de reeducação meu e dolorido para ela. Não, todos nós, né? Sei lá, eu também. Será que melhoramos? A gente tenta melhorar, mas acho que... Só para dar um exemplo, concordando com o que você falou, de novo, eu sempre me refiro aos países escandinavos, não porque eu gosto do frio, né? Não gosto do frio, mas porque a gente olha qualquer ranking mundial. Quais são os países melhores em educação? Quais são os países melhores em saúde? Onde são os países que têm menos corrupção? Quais são os países que melhor preservam o meio ambiente? Aí, invariavelmente está lá Dinamarca, Suécia, Finlândia, primeiro, segundo. Tem alguma coisa acontecendo. Primeiro, financiamento de campanha. Eu participei do encontro que teve o primeiro-ministro da Dinamarca, que ele contou que em um ano eles afrouxaram as regras permitindo um pouco de financiamento de empresas. E no ano seguinte se fecharam. Ele falando, né? Porque nós percebemos que todo o nosso sistema de bem-estar ia ruir. Né? E lá, nesses países, e aí de novo, as mulheres são a maioria no parlamento. Invariavelmente, tem alguma coisa a ver, né? Causa e efeito, certamente. Né? Eu me lembro aqui, acho que o Maurício aí se lembra, quando a gente sempre tem batido a questão das creches, né? E aí na posse, né, do prefeito, né, a gente falou o seguinte, tinha mulheres secretárias que falaram que essas mulheres têm que tomar poder da administração municipal, porque a gente tem certeza que se essas tivessem poder, no final da gestão, não teria nenhuma criança sem creche na cidade de São Paulo. Porque é sempre política, questão de prioridades. Né? Prioridades. Né? Então, eu concordo plenamente. E aí, Chico, voltando ao início da nossa conversa, e acho que a gente termina essa conversa até mais animados, né? O Chico lembrou que nós vamos ter aqui em São Paulo o Fórum Social Temático sobre a Reforma Política, começando no final de junho, né? Acho que 30 de junho, né? O primeiro, e 1 e 2 de julho, é uma discussão da sociedade, e talvez, né, como uma das propostas, porque a ideia do fórum é um processo, mas a gente espera que aí saia alguma coisa, né? Às vezes saem muitas coisas, mas várias ideias, e a ideia da Assembleia Constituinte Exclusiva, a Reforma Política, pode ser uma coisa debatida, pode ser que daí se deslanche o movimento da sociedade. Essa ideia já foi ventilada, mas se esperava ingenuamente que os congressistas abraçassem, né? Mas isso realmente é uma ingenuidade até da nossa parte, mas pode ser que daí saia, e até uma oportunidade de convidar quem está nos ouvindo, né? E vendo, né? Estão aqui para participar, e pode ser uma das coisas que vão sair desse encontro, né? E eu sinto pena de não ter trazido comigo aqui o nome a sigla, para que as pessoas daqui a 3, 4 dias possam acessar e entrar nesse processo. Mas procurem qualquer coisa tipo Fórum Social Temático da Reforma Política em São Paulo, já está. Pela democratização do poder. Seguramente daqui a 2 ou 3 dias, já através do
nos chamados os buscadores. No buscador já está. Já vai sair o site e, por favor, se empenhe, que, aliás, o método que está sendo usado é bastante interessante. Vai implicar em convidar as pessoas a fazerem atividades auto-organizadas onde estiverem, para esquentar a discussão sobre o assunto que quiserem, e depois ter uma fase centralizada em que vai ter 8 grandes eixos e vai ter plenárias discutindo em torno disso. Vai ser muito interessante e vai funcionar, inclusive, quem cedeu o espaço foi a Uninove, né? E eu acho que todo mundo que está nos ouvindo é insistentemente convidado a participar. São oportunidades como essa que a gente tem que pegar. Só para não ter que pedir a palavra de novo, só queria dizer uma coisa sobre aquilo que eu falei sobre o gênero. Eu disse aqui que eu fui reeducado pela minha mulher. Eu tenho que dizer, estou sendo reeducado. Aos 84 anos, eu estou sendo reeducado. Eu tenho presenciado. E você também tem presenciado. Falou, final. O castigo foi duro. Só as palavras finais do Luciano, por favor. Ok. Pensando na saída, né? Acho que a saída realmente está na educação, porque se nós tivermos uma melhor educação, a gente tem como trabalhar isso muito mais. E na questão do gênero, reforçando aqui... Olha a nossa mesa aqui, né? Olha a nossa mesa, né? Somos só homens, pensei nisso, somos só homens, e normalmente é assim que funciona. Se nós não tivermos, inclusive, o nosso projeto de reforma política, de iniciativa popular, continuamos coletando assinatura, e lá no nosso projeto nós falamos sobre paridade, um homem e uma mulher, né? Nas listas. Na lista, exatamente para reforçar, porque, não, como disse o Chico, não é só questão de gênero, nós temos a questão dos negros, das minorias, né? Dos índios, não temos um índio no parlamento, e as questões indígenas são discutidas por outros, né? Quer dizer, outro representante tem que discutir. E sobre os exemplos aqui na América Latina, eu lembraria que, muito rapidamente, o Uruguai recentemente fez uma consulta sobre a questão da maioridade penal. Então, acho que o que nos falta é destravar os mecanismos de consulta da população, seja por iniciativa de projeto de iniciativa popular, seja por referendo ou plebiscito. Semana passada, a Irlanda fez um plebiscito para consultar sobre a questão do casamento, a união civil, né, de pessoas do mesmo sexo. Então, acho que nos falta exercer um pouco mais a democracia direta para que a população possa ter esse mecanismo de poder decidir, ter esse protagonismo de não deixar... Imagina se o prefeito, nessa discussão do Minhocão, né, num plebiscito, fosse decidido... Quer dizer, ele não tem que ter essa preocupação de ter uma decisão tão polêmica como essa nas suas costas, e a população diz exatamente como ela quer que isso seja decidido. Muito obrigado, Luciano. Acho que, então, nós encerramos aqui o primeiro debate de uma série de debates promovidos pela Rede Nossa São Paulo, né? Hoje nós discutimos desafios da reforma política no Brasil. Agradecer o Luciano pela presença, o Luciano que é membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Oded Grajew, que é o coordenador-geral do Rede Nossa São Paulo, e o Chico Whittaker, do Comissão de Justiça e Paz. E agradecer os telespectadores, né, os internautas pela presença e de todos que estão aqui. Agradeceria, então, em nome da Rede Nossa São Paulo, e esperamos nos encontrar em breve nos próximos debates. Muito obrigado a todos. Não bateu palma.